Bom dia a todos. O meu nome é Maria da Glória Gomes, sou professora de Física de Edifícios no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico e vou tentar apresentar de uma forma muito sucinta o estudo experimental e numérico sobre a ação do vento em estruturas em casca com 3 apoios, que foi desenvolvido no âmbito do projeto Prechel e contou com a participação do bolseiro arquiteto João Sousa, do engenheiro Fernando Márcio Silva, do UNEC, do professor Nuno Martinho, que tiveram mais relacionados com a parte experimental, com o estudo experimental, e também com a participação do professor Nuno Martinho, do Instituto Politécnico de Leiria, e do António Moreira Rodrigues, do Instituto Superior Técnico, mais na parte de simulação numérica. Nesta apresentação, após introduzir-se o tema e descrever-se a metodologia adotada no trabalho, apresenta-se, em primeiro lugar, o estudo experimental conduzido em túnel de vento, quer para a determinação de espécies de pressão, quer para a análise das condições de conforto pedestres, e, por último, também o estudo de simulação computacional em CFD, ou seja, Computational Fluid Dynamics. Na verdade, estas estruturas em casca, que certamente já foram aqui apresentadas, ao serem construídas em betão de muito elevado desempenho, podem ter estruturas extremamente finas, que conferem uma imagem de esbelteza e beleza bastante apreciada. No entanto, esta complexidade das formas arquitetónicas que estas estruturas podem tomar, podem exigir um estudo mais detalhado da ação do vento e da sua interação com estas estruturas. Definiram-se assim como principais objetivos deste estudo: analisar o comportamento aerodinâmico destas cascas finas pré-fabricadas em betão de ultra elevado desempenho, em particular de uma casca com 3 apoios, como podem aqui ver nesta figura, e assim também como objetivos mais específicos, estabelecida a determinação da distribuição de pressões na estrutura da casca e forças também resultantes para efeitos de dimensionamento estrutural, e também de escoamento e distribuição ao nível do solo para a avaliação das condições de conforto pedestre. Pretende-se também identificar as zonas da superfície da casca e ângulos de incidência do vento críticos, quando a casca se encontra sob a ação do vento, e por último avaliar a influência da configuração e da orientação das estruturas em casca no conforto pedestre, e assim aplicar os resultados obtidos no desenvolvimento de propostas de layouts que explorem o potencial espaço-funcional da própria estrutura. Neste sentido, a metodologia proposta neste estudo envolveu uma extensa campanha experimental para determinação quer dos canais de pressão na envolvente, quer do avaliação de conforto pedestre, e também, em paralelo, para o desenvolvimento de um estudo numérico em CFD, também para a determinação de condições de pressão, que permitiu, inclusive, a comparação com resultados numéricos, e também para a avaliação do escoamento em torno da estrutura. Na análise desta interação entre o escoamento do vento e as estruturas, é de extrema importância a definição de parâmetros adimensionais, e que permitem, no fundo, esta análise adimensional, como seja o coeficiente de pressão, que é determinado por esta expressão que está aqui à direita, e também que acaba por ser uma dimensionalização da pressão, por isso resulta do coeficiente entre a diferença entre a pressão estática num dado ponto da superfície, neste caso da casca, menos a pressão estática nas condições de referência, a dividir pela pressão dinâmica do vento não perturbado, pelo objeto a uma altura de referência, que normalmente, e aqui também se aplicou, foi a altura da casca, e também foi necessário determinar o número de Reynolds para caracterizar o próprio escoamento. Os ensaios foram realizados num túnel de vento, circuito fechado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em regime uniforme, a uma velocidade de 20 metros por segundo, que correspondeu a um número de Reynolds de 2,16 e de ser levantado a 5, e que foi estabelecida esta velocidade, no fundo, após a realização de ensaios preliminares para a determinação da zona de independência do escoamento do número de Reynolds. O modelo reduzido da casca, com 3 apoios, foi desenvolvido e também impresso à escala 1,50 numa impressora 3D, pela professora Ana Tomé, que também participa neste estudo, e este modelo forma este triângulo equilátero que está aqui apresentado nesta figura, e para além disso foram também desenvolvidas fachadas para permitir não só a determinação dos coeficientes de pressão
no caso da casca, sem fachadas, mas também com fachadas. Como podem ver aqui nestas imagens, esse modelo reduzido foi monitorizado com a colocação de diferentes tomadas de pressão. Estas tomadas de pressão acabamos por colocar com uma maior concentração de tomadas de pressão na zona da pala, por ser aí que ocorre também maior variação dos espécies de pressão. E como vos disse, nós tivemos a analisar esta estrutura em casca, que tem fachadas numa primeira fase, com uma fachada lateral numa segunda fase e com 2 fachadas laterais numa terceira fase. Medimos este coeficiente de pressão em diferentes pontos, para realçar, por exemplo, só mesmo sem fachada em 119 pontos, concentrados apenas num sexto da superfície da casca, porque tomamos partido da simetria que, no fundo, que a própria casca tem, e depois, claro está que no caso desta segunda fase e na terceira, foi necessário também adicionar mais tomadas de pressão, em particular nas fachadas que agora tínhamos. Como resultados, nós aqui o que mostramos não são propriamente exatamente os coeficientes de pressão na fachada exterior e interior da casca, mas sim já o resultante, não é, dessa diferença de pressão entre o coeficiente de pressão externo e interno na superfície da casca. Estes verifica-se que, porque é este balanço lá que vai ser importante também para a análise estrutural. Como se verifica aqui, isto foi para o caso da incidência do vento a 0 graus, ou seja, aqui neste apoio, não é? Nesta pata, nesta perna aqui da casca, e como podem ver, os 3 modelos têm um comportamento relativamente semelhante. No entanto, verifica-se que os valores de ΔCP para o caso de uma fachada são sempre superiores aos outros 2 casos. Existem fortes sucções nestes bordos, não é? Nestes bordos, em particular aqui no 0F e no F, nos bordos que estão livres, que não têm fachada, e existe, como era esperado, alguma assimetria na distribuição, neste caso um F, uma vez que também a própria, por ter só uma fachada, não tinha uma configuração simétrica. Para o caso de incidência a 60 graus, ou seja, aqui na abertura da própria casca, verificou-se que a distribuição dos ΔCPs, no caso de ter uma ou 2 fachadas, são bastante próximas, mas apresentou bastantes diferenças face ao caso de não ter fachadas. O caso sem fachada apresenta uma distribuição de ΔCP com uma zona de solução bem definida aqui, e na zona a Barlavento, no caso 0F, encontra-se uma zona de pressão, enquanto nestes casos, uma vez que por ter fachada há uma grande separação de escoamento aqui nesta zona, já temos zonas de sucções que acabam por se estender a quase toda a superfície. No caso um F2F, as áreas de ΔC positivo já são muito menores e mais aqui concentrados na zona mais adjacente. Como principais conclusões deste estudo experimental em túnel de vento para a determinação de coeficientes de pressão, podemos indicar a influência das fachadas nos resultados, que acaba por ser mais notória quando o vento incide segundo a direção de 60 graus. Já o caso em que menos faz sentido as fachadas é quando nós temos a direção de vento de 0 graus. O caso sem fachadas acaba por apresentar uma distribuição de variação de pressão com uma zona de sucção bem definida no topo da casca, enquanto quando temos fachadas, as zonas de maior sucção localizam-se junto à borda da fachada devido à existência de separação de escoamento nessa zona, e em geral verificou-se que a presença de fachadas laterais vai alterar substancialmente a distribuição de pressões e que a incidência do vento influencia particularmente as configurações com fachadas. Outro aspecto relevante para a avaliação das condições de conforto pedestre no espaço inferior da casca, que poderá ser utilizado como zona de lazer, e que depende da velocidade do vento, mas também do tipo de atividade das pessoas e que pode condicionar não só as condições de conforto dos pedestres, mas também da própria segurança destes pedestres, e por isso nós conduzimos este estudo para a avaliação de conforto pedestre nesta estrutura, na zona inferior desta estrutura em casca. Existem vários estudos sobre valores indicativos de velocidade crítica para diferentes usos. Nós utilizámos estes valores aqui
que são resultados de estudos mais recentes, que consistiram em 4 metros por segundo como limite de conforto para pessoas sentadas, 8 metros por segundo para o controle do caminhar, quando começa a ser afetado, e 15 metros por segundo quando começa a ser já perigoso para pessoas que apresentam maior fragilidade, como crianças ou idosos. Para este fim, recorreu-se ao método das figuras de erosão em túnel de vento, com o objetivo de determinar a relação entre a velocidade do ar no exterior e a velocidade ao nível do chão nos espaços cobertos pela casca, e desta forma perceber qual é a influência da configuração e da orientação das estruturas em casca no conforto pedestre, e aplicar estes resultados no desenvolvimento das configurações, de diferentes configurações, no fundo, tentar otimizar as configurações de ocupação espacial. Aqui estão as várias fases, no fundo foram construídos os modelos, o primeiro testado no túnel de vento, numa base cortiça e com uma areia calibrada, foi o primeiro ensaio que foi realizado, e depois, para determinar uma velocidade de referência, e depois, por último, foi colocado já o modelo e são analisados por via de fotografia as várias imagens de figuras de erosão, que são colocadas para cada uma das velocidades crescentes incidentes no túnel de vento. A casca, nós neste estudo resolvemos testar 3 principais conceitos de posições arquitetónicas, desculpem lá, para a casca. Em primeiro lugar, o layout 1, que era sem qualquer partição inferior, o layout 2, que era com uma configuração central, e depois o layout 3, que com ocupação junto aos apoios da casca. Eu aqui apenas vou mostrar os resultados das configurações para cada um daqueles tipos que mostraram melhores resultados, mas na verdade nós tivemos de testar diferentes configurações, isso foi um processo iterativo para chegar às melhores configurações, e este primeiro layout é o layout base, ou seja, sem qualquer partição no interior, em que se verificou que nas áreas funcionais houve algum desconforto em cerca de 40% do ano com pessoas em repouso. No layout 2.2, ou seja, foi uma segunda iteração do layout 2, em que tínhamos aqui uma ocupação central da casca, verificou-se que conseguíamos ter nas áreas de circulação um conforto, condições de conforto, 84% do tempo do ano para pessoas a caminhar. E por último, aqui para o layout 3, e aqui como tivemos de ter 7 iterações diferentes para chegar a este layout, verificou-se que nas áreas de circulação também conseguimos obter zonas de conforto em 84% do tempo do ano, não é? Para pessoas também a caminhar. Nestas figuras podem ser visualizados algumas possíveis ocupação para estes 3 tipos de layout, sem nada, com ocupação central ou com ocupação centrada embaixo de cada um dos apoios. Como conclusões, verificou-se que existem de facto zonas com velocidade elevada que podem comprometer o conforto e a segurança dos pedestres, porque são necessárias adaptações à configuração de espaços. O layout 1 garante o conforto pedestre para os requisitos de espaço exterior e permite uma maior adaptabilidade e uma maior flexibilidade em termos de ocupação do espaço. O layout 2 define um único espaço com uma utilização unitária, não é? Centrada, e o conforto pedestre na zona interior para os pedestres acaba por depender principalmente da altura das paredes e da configuração da entrada dessa zona central, e no layout 3, que define os tais 3 espaços embaixo de cada um dos apoios, mas que podem ser articulados, o conforto pedestre acaba por ser muito dependente da dimensão, da pequena dimensão e da forma dos espaços intersticiais entre estas 3 zonas, mas também da própria recirculação de ar junto aos apoios da estrutura. Por último, gostaria de descrever um pouco aqui o estudo de simulação computacional CFD, que foi realizado no âmbito aqui do Pré-Shell, que teve como objetivo principal o estudo das características de escoamento, campo de velocidades e de pressões, e também de quantificação das coeficientes de pressão e também de forças de arrasto e de sustentação desta estrutura em casca na sua forma aberta, ou seja, sem qualquer tipo de fachada nem de partição. Utilizou-se, então,
um problema comercial de Computational Fluid Dynamics. O escoamento foi considerado estacionário, incompressível e sem transferência de calor, e por isso acabou por tentar-se reproduzir as condições experimentais em túnel de vento, e foram utilizadas equações de conservação de massa e momento linear, Navier-Stokes, resolvidas numericamente pelo método de Reynolds-Average-Navier-Stokes, que é o RAMS, com o modelo de turbulência SST, que resulta, no fundo, de uma conjugação entre o modelo KY e o K ômega. O domínio de cálculo foi desenhado de acordo com a geometria real do túnel de vento e foram simulados um modelo de casca com 3 apoios aberta, ou seja, sem tampa, para um ângulo de incidência do vento de 0 e 60 graus. A velocidade de entrada do escoamento foi de 20 metros por segundo, com perfil uniforme, ou seja, idêntica à imposta experimentalmente. Como se pode observar aqui nestas imagens, a malha de cálculo é composta com cerca de 3,3 milhões de elementos poliedros junto à superfície e hexaedros nas zonas mais interiores do escoamento, e teve-se também o cuidado de se efetuar um refinamento maior junto, quer às paredes, não é aqui, quer às paredes, para simular o efeito de camada limite nas mesmas, quer também junto ao obstáculo, e na zona de esteira do obstáculo, onde no fundo há uma maior perturbação da casca no escoamento. Os parâmetros de análise, como resultado da interação do escoamento com o sólido, são o coeficiente de pressão, não é, já descrito, e também os coeficientes de arrasto e sustentação, que podem ser determinados segundo estas pressões. Nestas figuras podemos observar os principais resultados obtidos para a simulação da casca com incidência de vento a 0 graus, ou seja, aqui diretamente sobre o apoio, não é, da casca. Verifica-se aqui na zona nesta primeira imagem, com as linhas de corrente, que existe uma zona de recirculação de escoamento no interior da casca e que o escoamento apresenta-se colado, não é, à casca em toda a sua extensão. Como em termos de coeficientes de pressão, e neste caso, atenção que nós não estamos aqui a mostrar o tal delta CP, mas mesmo o CP, não é, o coeficiente de pressão, na face externa e na face interna da casca, verifica-se que temos pressões positivas, como era esperado aqui neste apoio, não é, nesta face exterior do apoio, uma vez que é sujeita à incidência direta do vento, e depois algumas pressões negativas, já aqui na parte mais ajustante, onde já começou a haver aqui alguma separação do escoamento. Na zona mais interna, temos, também é importante referir que temos e tal como já tínhamos visto também experimentalmente, temos aqui zonas de grande sucção aqui junto aos bordos laterais, pela separação, não é, de escoamento nesta zona. Na face interna tem uma distribuição muito mais uniforme, resultado desta estimação do tamanho de escoamento nesta zona. Desculpem lá. Aqui podemos ver a visualização da trajetória de partículas, que em regime permanente acaba por corresponder às linhas de corrente, neste caso os 0 graus, e nestas figuras podemos observar uma comparação dos resultados experimentais e numéricos, e de onde se conclui que, de facto, os resultados numéricos apresentaram um andamento muito próximo que os obtidos experimentalmente, principalmente na face externa, e na face interna apresentou apenas alguns desvios, aqui para X sobre L superior a 0,7 ou 0,7. Nestas figuras apresentam-se exatamente os mesmos tipos de resultados, mas agora para o caso da incidência a 60 graus, ou seja, aqui neste bordo da casca. Verifica-se que sem zona de recirculação, que não existe uma zona de recirculação de escoamento na zona interior da casca, ao contrário do que acontecia para os 0 graus, e que o escoamento também se apresenta bastante colado à superfície externa, principalmente na zona mais amontante, não é, que no fundo justifica estas pressões positivas nessa zona. Na face interna verifica-se uma grande zona de grandes pressões aqui, não é, nesta superfície interna da casca, que corresponde à zona que também é sujeita diretamente pela incidência do vento. Aqui, mais uma vez, verifica-se
as tais linhas de corrente que nós temos e, inclusivamente, a geração de 2 vértices na zona distante desta casca. A comparação entre os resultados experimentais e numéricos também, houve uma grande concordância entre os resultados, uma grande aproximação dos resultados, que também se afastou um pouco mais aqui na face interna, para sobre grau também superior a 0,7. Com composições gerais, verifica-se que, em geral, os resultados numéricos aproximam-se bem dos resultados experimentais, nomeadamente na face externa da casca, para os casos de 0 e 60 graus, que foram analisados. Existe uma separação do escoamento junto aos pés, não é, da casca, com vórtices visíveis no caso de 60 graus. Há também uma separação de escoamento no intradorso do topo da casca nos casos de 0 graus de incidência, com criação de uma zona de circulação interna de escoamento. Existe uma ausência de separação visível de escoamento no extradorso do topo da casca em ambos os casos. As velocidades são mais baixas no espaço coberto pela casca no caso de 0 graus, o que sugere que tenhamos então melhores condições de conforto para esta incidência, e que na verdade também foi confirmado pelos resultados experimentais de conforto pedestre. As velocidades, as pressões máximas verificaram sempre nas zonas de extradorso mais a montante, por terem estas atingidas primeiro pelo vento, e as pressões positivas também foram verificadas nas zonas de intradorso, uma vez que a casca é aberta, o escoamento acaba por atravessar e poder incidir diretamente, como aconteceu na pata, no tal P, no caso dos 60 graus. E é tudo, muito obrigada pela vossa atenção. Se qualquer dúvida que tenham, poderão enviar por e-mail ou aproveitar o tempo que vamos ter agora de seguida para algumas questões. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, professora Maria da Glória Gomes, que agora já está connosco e por isso eu vou fazer uma breve introdução. A Maria da Glória licenciou-se em Engenharia Civil em 1999 no Instituto Superior Técnico. Entre 99 e 2001 trabalhou como engenheira projetista na área de Engenharia de Estruturas. Depois concluiu o mestrado em Engenharia de Estruturas em 2003 e o doutoramento em Engenharia Civil em 2010, ambos no Instituto Superior Técnico. É professora auxiliar no IST, onde integra o corpo docente desde 2000. Desenvolve trabalho na área da física de edifícios, em particular na ventilação natural e avaliação experimental e numérica do desempenho térmico, lumínico e energético de edifícios. Eu verifiquei que não há perguntas pelo chat, por isso pergunto à audiência se alguém quer colocar alguma questão agora em direto e de viva voz à professora Maria da Glória Gomes, que está aqui já na imagem. A apresentação foi muito clara, mais uma vez, não há dúvidas, portanto peço aqui ao Eduardo o favor de apresentar o próximo orador e agradeço à Maria da Glória a disponibilidade para se ter juntado aqui a nós entre reuniões. Muito obrigado. Sim, provas de mestrado. Ok, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigado.